Boa tarde a todos. É um prazer novamente nos encontrarmos através dessa videoconferência e, por feliz coincidência, temos nos visto em vários grupos, o que demonstra nosso interesse e também o preenchimento do nosso tempo com conhecimentos rotários e, paralelamente ao Rotary. Tácito de Portugal, direto de Portugal, olha aí. Chegando. Oi, Tácito. Então, dando a saudação a todos vocês de forma muito amigável, com um abraço rotário e virtual, vamos iniciar a nossa sexta reunião virtual do Rotary Tijuca, que representa a 42ª reunião do ano rotário 2019-2020. Então, para iniciar, eu convido a companheira Amália para o nosso estribilho do Bom para Valer. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor. Tampouco diz que o clube é o maior, mas o nosso querido Tijuca, podem crer, bom pra valer! Bom pra valer! Amália, que bom! Bom, hoje nós temos um grande amigo, um parceiro do Rotary Tijuca, da ADESG Rio de Janeiro, e que será nossa palestrante, que é o Jones Soares. Ele que vem com o tema, ele é delegado da ADESG Rio de Janeiro, como falei, é capitão de longo curso e vem com a palestra Que tipo de liderança precisamos após a crise do novo coronavírus. Com a palavra, o nosso amigo palestrante Jones Soares. Nós temos 20 minutos, Jones, e depois nós vamos tentar dar sequência à reunião, com perguntas e, em sequência, a uma segunda reunião. Ok, presidente. Boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui com saúde. Eu gostaria de agradecer ao Rotary da Tijuca pelo honroso convite e cumprimentar ao presidente Bem-vindo e ao Joper, a partir de quem externo minhas saudações a todos vocês presentes nessa nossa reunião do Rotary Clube da Tijuca. Vejo aqui pessoas que têm muito carinho, vejo aqui o meu professor de mestrado, meu orientador de mestrado lá em Portugal, assistindo aqui com a gente, o professor João Vilas Boas, foi meu orientador agora do mestrado, que eu encerrei em Lisboa no final do ano passado, lá no Instituto Universitário de Lisboa, o ISCTE. Professor, minha saudação aí. Gostaria de saudar também o desembargador Esteves Torres, do Rotary Clube do Rio de Janeiro, aos amigos do Rotary Clube do Meier, que eu vejo aqui também presentes nessa reunião. Ou seja, estamos todos aqui irmanados, todos aqui unidos para falar de assuntos importantes, porque, senhoras e senhores, inicialmente eu não posso deixar de fazer uma homenagem especial, né, a todos os profissionais de diversas áreas que estão na linha de frente dessa verdadeira guerra que estamos vivendo, cuidando de nós e para que a infraestrutura essencial seja mantida. Meu muito obrigado aos profissionais da saúde, da logística, do transporte, das escolas, da segurança, aos voluntários. E também eu externo minhas profundas considerações a todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Cada número daquele do Covid no Brasil, no mundo, em Portugal, na Itália, são pessoas que trazem com a sua morte uma grande tristeza. Temos visto reportagem que as famílias não conseguem nem se despedir devidamente das suas pessoas. Então, gostaria de externar minha solidariedade a todos aqueles que estão perdendo com essa guerra. Porque, meu caro presidente Bem-vindo, e ao Joper também, que me convidaram para essa palestra, eu já começo destacando, falando também sobre os voluntários, duas primeiras características que já considerava importantes para um líder
pré-Covid-19, mas que após essa gigantesca tempestade, ela deve fazer parte dos seus predicados, que é a gratidão e o reconhecimento por quem serve. E também aqui, entendendo que aquilo que acontece com um reflete em todos. Mais do que nunca, nós temos a grata consciência de que o que ocorre numa parte do mundo interfere na outra parte do mundo. Estamos todos conectados. O senso de ser e de agir de maneira comunitária. E como podemos e devemos nos dedicar a isto? É importantíssima lição para os líderes do pós-Covid-19. E o Rotary é um dos grandes exemplos para a atuação nesse sentido. O Rotary nos dá exemplo de liderança. O Rotary nos dá exemplo de solidariedade. Comunitário nos remete à compaixão, à comunhão, à solidariedade. A reclusão, meus amigos e minhas amigas, que nos impomos nesse momento, nos dá a oportunidade de refletirmos onde, em nosso caminho como sociedade, esquecemos ou deixamos de lado nossa humanidade. Em que parte dessa trajetória humana, em prol de valorizar o ter, mais do que o ser, além de aceitar tão passivamente as colossais desigualdades existentes entre nós esquecemos ou deixamos de lado a nossa humanidade. O Brasil está na 79ª posição, senhoras e senhores. 79ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano Global e é o 7º mais desigual do mundo. São dados da PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O documento, divulgado nos fins do ano passado, ele destaca que apenas um país do mundo, o Catar, lá no Oriente Médio, tem maior concentração de renda entre os 1% mais ricos da população do que o Brasil. Apenas no Catar tem mais concentração de renda do que no Brasil. A parcela dos 10% mais ricos do Brasil concentra 42% da renda total do país. E a parcela do 1% mais rico concentra 28,3% da renda. Só no Catar, a parcela do 1% mais rico concentra 29% da renda do país. Ou seja, a nossa desigualdade é imensa. E a nova liderança pós-Covid-19 precisa efetivamente enfrentar essa mácula da nossa sociedade. Não faz sentido ter responsabilidade fiscal sem responsabilidade social. Bom, vamos em frente. Sobre o tema, ainda mais agora, depois desses 2 pontos que eu considero importantíssimos no pós-Covid. É importante que nós contextualizemos esse momento, que em certos aspectos ele traz alguns itens que fazem parte do papel de qualquer líder, em qualquer época. O líder é para enfrentar a crise e depois recomeçar, senhoras e senhores. Para o primeiro aspecto, permita-me compartilhar uma experiência pessoal envolvendo a liderança em situação de crise. Em 2002, numa das viagens internacionais longas que eu fiz na Marinha Mercante Brasileira, do Brasil para Singapura, e retorno para o Brasil, meu navio carregou 1 milhão de barris de petróleo no Iraque, no porto de Basra. A essa época ainda existia lá o Saddam Hussein. O navio que estava, chamado de Ataúfo Alves, enfrentou uma grande tempestade na volta para o Brasil, no Oceano Índico, na altura ali do canal de Madagascar. Após 5 dias intensos de mar grosso, ondas de cerca de 15 metros batendo na proa e balanços de cerca de 25 graus, foi decidido que nós, lá no navio, aplicaríamos uma das mais fortes e arriscadas manobras para esse tipo de situação. Ela se chama correr com o tempo. Basicamente é navegar com o mar pela popa. Nossos irmãos portugueses, que tinham essa arte da navegação muito forte, que nós herdamos, aí tínhamos essa técnica de navegar com o mar pela popa como a melhor solução para enfrentar o mau tempo. Mas para isso, nós teríamos que mudar o rumo do navio para a direção oposta, numa guinada de cerca de 180 graus. Então, vocês imaginem fazer uma guinada dessa com um grande navio de 280 metros de comprimento e quase totalmente carregado com 1 milhão de barris. São exemplos de liderança em momentos de crise. A liderança, nesse momento, junto com a tripulação, foi informada, debateram todas as medidas necessárias, mais do que simples comando e controle. As alternativas foram ditas e combinadas e concordaram com a posição do comandante. Confiaram, se uniram em torno dos objetivos comuns. A manobra foi feita e foram minutos que duraram uma eternidade. Eu garanto para vocês que aqueles minutos de guinada foram muito, muito difíceis, mas acreditando nas pessoas, em Deus, utilizando a melhor técnica, nós conseguimos sucesso.
A tripulação chegou ao seu porto de destino no Brasil em segurança, com o meio ambiente e a carga preservadas. A bordo temos diversos equipamentos e técnicas que empregamos para encarar esse tipo de situação. Aplicamos todas, porém, nada disso substitui a boa e mais do que necessária liderança, senhoras e senhores, intuição no mar, a qual se coloca superior quando levamos em conta a inutilidade da máquina diante do emocional. Em vários cenários e ambientes, senhoras e senhores, a liderança foi o diferencial entre o fracasso e o sucesso. Particularmente em períodos de crise, como numa tempestade, ou situação emergencial como vivemos, hoje no Brasil e no mundo. Nesses momentos, durante a tormenta, como eu aprendi lá nos 20 anos que passei no mar, 2 pontos são importantes e nós precisamos exigir das nossas lideranças hoje que tenham isso em mente. O primeiro é que toda tormenta acaba. Essa também vai passar, vai passar. Precisamos ser confiantes e engajar a todos nessa certeza. Precisamos ter serenidade, senhoras e senhores, e resiliência. Precisamos atravessá-la. Essas qualidades supracitadas. Aliam-se com o segundo ponto crítico, para quem navega no Mar Grosso. Para o navio não ir a pique ou afundar, todos precisam ter muita união, foco e colaboração, todos, e principalmente a liderança. Essa deve ser o exemplo. Acreditar que vai passar, ter firmeza nas decisões difíceis e escolhas que algumas vezes tem que tomar para ajustar o rumo. Um comandante numa tempestade deve se adaptar, engajar, inspirar e deve evoluir. Observem agora o exemplo lá em Israel. Independente de ideologia, o primeiro-ministro Netanyahu e o outro que se candidatou com ele também, que eu não me recordo o nome agora, se uniram em torno de um projeto único, deixaram de lado as ideologias para enfrentar a crise. E hoje parece que o número de crises aumentou muito. Tempestades agora são normais, vão ser mais frequentes do que antes. Não podemos nos enganar. No ambiente físico, por várias razões, como, por exemplo, a mudança climática, em todas as outras expressões também, a mudança e estabilidade é o novo normal. É o novo normal. Eu venho acompanhando esse tema há algum tempo, lá na Escola Superior de Guerra, na ADESG, junto com o Rotary Club, nós já discutimos, por exemplo, o conceito do VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Eu vi uma palestra do VUCA no Rotary Tijuca. E o professor Zygmunt Bauman, ele diz que a gente estava na fase do interregno, onde os velhos conceitos não atendem mais o novo, que não nasceu totalmente. Houve um tempo em que ele era um sólido, senhoras e senhores, ideias, ideologias, relações, interações entre as pessoas. O século XX, com aquele grande avanço tecnológico no final, embates políticos, guerras, viu o declínio desse mundo sólido. E a pós-modernidade, século XXI, trouxe com ela uma fluidez da sociedade. Uma rede social, ignorando divisões e barreiras, assumindo formas, ocupando espaço, diluindo certezas, crenças e práticas. Olha o conceito do VUCA, que eu vi lá no Rotary da Tijuca, absolutamente alinhado com o que a gente vê hoje. O mundo todo está vivendo esse momento. E aí veio o Covid-19. Dentre os diversos efeitos ruins que a pandemia produz, com a elevação esperada no pós-crise, porque não nos enganemos, ainda vai ter muito problema no pós-crise, que eu destaco aí o aumento do desemprego, da pobreza, forte efeito na economia. Aconteceu alguma coisa aí? Acho que deu algum tilt aqui. Não sei se foi no meu computador. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Alô? Tem uma pessoa compartilhando a tela, acredito que por engano eu vou precisar que ela desfaça essa operação. Posso? Então vou parar aqui, vou parar meu tempo. Estou contando o tempo aqui. Agora eu não estou conseguindo ver quem é que está fazendo esse compartilhamento. Acho que agora está ok, pode continuar. Posso continuar? Estão me ouvindo bem aí? Ok. Então veio o Covid-19, né? Os efeitos ruins, com destaque para o aumento do desemprego, pobreza, desigualdade, forte efeito na economia brasileira, com diminuição de oferta de produtos,
com diminuição, choque nos custos de produção devido à variação do preço das commodities, com queda no preço do petróleo e minério de ferro. Isso é particularmente ruim para o Brasil, que infelizmente ainda é muito dependente da exportação de commodities, ativos financeiros com a disparada do dólar, retração da demanda. E aí a gente observa ainda um tempo difícil no pós-pandemia. Mas será que essa crise global do Covid-19 é o ápice do interregno que o professor Bauman estava falando? Ou é um antecipador de tendência futura? Será que após essa emergência uma nova era surgirá? Os efeitos da pandemia devem durar quase 2 anos, senhoras e senhores. Alguns estudos indicam que nós temos 18 meses para haver uma vacina contra o novo coronavírus e para a recuperação econômica. Isso significa que países devem alternar períodos de abertura e isolamento, mas temos igualmente diversas oportunidades com a crise, também para a liderança. Pode ser um mundo melhor depois? Alguns analistas já falam, por exemplo, que o mundo pós-pandemia exigirá impostos solidários, maior proteção social, reforço da saúde pública. Imaginem o nosso país enfrentando essa crise sem o SUS. Olha o valor do SUS. Outra coisa importante, onde foi parar a nossa política industrial? Independente da resposta da gravidade do cenário, é importantíssimo que no pós-Covid-19, o papel da liderança, mais do que nunca, vai ser fundamental. E aí eu queria compartilhar essa experiência de vocês como comandante de navio que eu fui. Aquele velho papel centralizador, com foco apenas em alguns tipos de resultados, não atende mais o novo mundo que está nascendo. Seja ele VUCA ou não, é preciso evolução. O velho estereótipo de comandante, importante no passado, importante sim, centralizador de barba branca, Master Under God, não nos atende mais. Entre o dogmatismo radical religioso da Idade Média, o cartesiano de Descartes, entre os antiquados e desatualizados conceitos de direita e esquerda. O conceito de direita e esquerda não está mais valendo, não está mais atual. O novo líder precisa ser e ter o holístico, ou o terceiro incluído, onde o terceiro incluído é a ponte que integra os opostos, resolve a dissonância entre elementos contraditórios, cria soluções para situações antagônicas. A lógica do terceiro incluído é a lógica da complexidade, e ela permite atravessar os diferentes campos do conhecimento. Então, senhoras e senhores, destacando o que eu humildemente enxergo como o papel, como o perfil do líder no pós-Covid-19, nesse novo mundo que está nascendo, para enfrentar esse mundo arrasado, praticamente um mundo de pós-guerra mundial. Nós precisamos de uma liderança integral e uma liderança multidimensional. E eu vou citar aqui algumas características do que eu considero esse perfil de liderança integral e multidimensional, apropriada para enfrentar os enormes desafios do mundo pós-Covid-19. O novo líder precisa ter comportamentos e atitudes em 3 eixos juntos. Não dá para ser mais estanque. Ele precisa ter comportamentos e atitudes com foco nas tarefas ou resultados, com foco nas pessoas ou relacionamento e com foco no todo ou conectividade. O novo líder do mundo pós-Covid, essa liderança integral, precisa ter 4 inteligências juntas: a mental, a física, a emocional e a espiritual. Quando eu falo de inteligência mental, eu falo naquilo que geralmente se caracteriza como inteligência, o QI apenas. O QI é a capacidade de analisar, raciocinar, pensar. É o paradigma cartesiano e o racionalismo puro. Mas ele tem que se alinhar também com a inteligência física do corpo. É outra com a qual nós não estamos acostumados. Ela administra os sistemas todos e ela esquadrinha o ambiente, cuidando da saúde, respondendo aos desafios físicos. É a base dos instintos, a valorização da família, aquela que nós negligenciamos e que agora somos forçados, felizmente, a conviver fora do celular. Inteligência emocional. A inteligência emocional é a autoconsciência, a sensibilidade social, a empatia. Ela envolve um senso de oportunidade e de adequação social, além da coragem de reconhecer fraquezas e respeitar diferenças. E, finalmente, a inteligência espiritual. É o tipo mais central e fundamental de todas, porque se torna a fonte de orientação das outras 3. Ela representa o nosso impulso em direção ao significado, ao propósito, mais do que ter.
é o ser. E para aprofundar esse senso ético e estético, para conseguir os insights aos caminhos dos negócios, ou qualquer outra coisa, o líder desse pós-Covid necessita mergulhar na sua inteligência espiritual e necessita compreender e assimilar que nós temos um espírito. Para vencer a tempestade do mal, qualquer outro momento de crise, nós precisamos de líderes integrais que usem essas 4 inteligências ao mesmo tempo, nesses 3 eixos citados para vocês, senhoras e senhores. É muito importante que ele seja um líder holístico, e o novo líder também, ele precisa, com certeza, ter uma característica multidimensional. E as dimensões mais sutis têm grande poder. O novo líder deve conjugar e praticar ao mesmo tempo ética, colocando princípios e valores como fundamentos. E olha aí, vamos dar um exemplo aqui dessa questão da ética. Como nós utilizamos as nossas redes sociais? Como nós utilizamos o WhatsApp? Peço para alguém me avisar quando faltar 5 minutos, por favor, tá? Por que nós utilizamos essa ferramenta tão poderosa de maneiras, às vezes, tão inadequadas? Simples, vamos utilizar qualquer tipo de questão ligada, por exemplo, ao WhatsApp, utilizando a prova quádrupla do Rotary. O Rotary já nos dá o guia. A prova quádrupla do Rotary já nos ensina, já nos dá um caminho para usar isso nos nossos relacionamentos pessoais e profissionais. Qual é a prova quádrupla? Do que pensamos, dizemos ou fazemos. É a verdade? É justo para os interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? Será benéfico para todos os interessados? Se não for, gente, para que nós ficamos nesse jogo de perde-perde no WhatsApp? Outra característica do líder multidimensional, a cultura com abertura ao novo, o comprometimento com dedicação à comunidade, novamente entrando nisso forte, a competência com aprimoramento profissional. Ela traz todos os desafios que a revolução da educação, porque essa é a verdadeira revolução que ainda não fizemos no Brasil, ela coloca. E mais do que nunca, agora isso é explicitado junto com a questão da desigualdade no mundo pós-Covid-19. E, finalmente, a transcendência. Com a compreensão existencial, precisamos responder à pergunta milenar: conhece-te a ti mesmo? É o que, por exemplo, o nosso querido Joper tem colocado quando ele fala a respeito do líder multidimensional, da ética, da cultura, do comprometimento, da competência, da transcendência, tudo isso junto, caminhando para um novo mundo, um mundo onde a liderança efetivamente ela vai ser uma liderança integral e multidimensional. Quanto tempo que eu ainda tenho aí, por favor? Por aqui faltam 5 minutos. 3 a 5 minutos, tá bom. Ok. Concluindo minhas palavras, eu relembro novamente o meu amigo Joper, num dos últimos slides do curso de liderança que eu fiz com ele, se não me engano, Joper, foi em 2000, não sei se foi em 2018, mas lá tinha um slide que mostrava ali, 2020, com um ponto de interrogação. Ninguém, naquele momento, podia podia prever o que nos esperava. Quem imaginaria o desafio que a liderança ia ter em 2020? Porém, eu devo dizer, senhoras e senhores, para encerrar, que apesar do sofrimento e da tristeza que a pandemia trouxe e ainda trará, eu estou confiante e otimista. Como me lembrou recentemente meu querido amigo Esteves Torres. Ele disse: hoje, nas estradas e rios de Heráclito, relembrando Heráclito, li uma bela frase de Agualusa: o triunfo da ubiquidade talvez venha a ser o lado feliz da tragédia em curso. Quem sabe? Será que a distância forçada, em conjunto com a tecnologia que nos aproximou, ela vai resgatar o melhor humano em nós? Eu estou otimista. O momento é ideal para esse tipo de mudança na liderança. O Covid-19 marca o final de um ciclo. Esse verdadeiramente é o final do século XX, alguns dizem, do século da entrada na 4ª Revolução Industrial. Mas será que nós não podemos inaugurar a 5ª Revolução? A Revolução da Sabedoria? Para isso, precisamos de líderes integrais e multidimensionais para um novo e melhor mundo nesse século XXI. Como dizia São Tomás de Aquino, e aprendi com meu amigo Joper, e com meu amigo Bem-vindo, e todos do Rotary. Muito obrigado. No 3º grau de gratidão.
Aqui vai meus agradecimentos a todos no 3º grau. E abraço desse marinheiro que gosta muito de vocês. Fiquem com Deus. Abraço, muito obrigado, meu caro amigo. Jones, olha, as palmas. Vamos abrir o microfone para as palmas. Camila, é contigo. Agradecimento, meu caro amigo Jones. Se não é essa sua, e estávamos ansiosos por isso. Camila, eu peço que a surpresa seja apresentada ao nosso palestrante, amigo e companheiro e nosso parceiro. Jones, aí, agora sim! Olha aí o certificado digital do Rotary Tijuca. Parabéns a você, muito obrigado de coração. Vamos, então, lembrar que hoje nós temos o Dia Mundial da Terra, o Dia do Descobrimento do Brasil, e lembrar que perdemos um líder mundial, que é o Paulo Viriato, há 20 anos, no dia 10 de abril, e que deixou para nós o legado do Preserve o Planeta Terra. Então, hoje, mais do que nunca, em paralelo ou em consonância com o que o nosso Jones comentou sobre o estado atual da pandemia. Então, vamos para 2 ou 3 perguntas e depois nós damos sequência numa nova ligação, usando o mesmo link, relembrando. Quem tem perguntas, por favor. Camila, tem alguma pergunta? Ninguém colocou no site uma pergunta. Levanta o dedinho, então, que nós vamos ver. Tem pergunta no bate-papo. Estou vendo aqui no bate-papo que tem pergunta. Então, eu não estou vendo. Camila, me ajude, por favor. Tem uma Maria Carolina faz uma pergunta. Jones, como essa liderança ganhará espaço no mundo desenhado para líderes que não têm esse perfil? Teremos uma revolução social ou a possibilidade de mudança pacífica? A doutora Maria Carolina, se não me engano, é minha amiga, querida amiga lá da empresa. Obrigado pela pergunta, doutora Maria Carolina. E, com certeza, esse perfil de líder que não se adequa aos desafios imensos que o mundo pós-Covid trará, ele, acredito que será substituído por um perfil que tenha essas características, principalmente pelo resultado que isso pode trazer para a sociedade. É importantíssimo que nós tenhamos um perfil de liderança que atenda esses desafios. É importantíssimo que tenhamos uma liderança serena, uma liderança integral, uma liderança capaz de fazer verdadeiramente aquilo que a sociedade hoje almeja. A sociedade, ela precisa de pessoas que efetivamente tenham um perfil agregador, um perfil de liderança profícua. É isso. Sérgio Carvalho, se você fizer pergunta, não der tempo da resposta, ficará para a segunda parte, por favor. Ok. Nunes, obrigado aí e parabéns, presidente, obrigado também. A pergunta é a seguinte: você comentou que esse líder do futuro, agora pós-Covid, vai ter que ter uma característica espiritual agregada às outras 3 anteriores, que já era comum. Eu também concordo, mas como que isso vai ser desenvolvido no momento em que há uma polarização muito grande entre as religiões e há muito pouco entendimento para que as pessoas possam, pelo menos, ouvir o que a outra religião está dizendo, outra tradição religiosa? Como é que você vê isso na preparação desse líder? Eu sou um ex-aluno da Unipaz e essa é uma questão que sempre volta para a gente. Obrigado. Obrigado, Sérgio, pela sua pergunta. Eu também, na Unipaz, eu conheci o professor Passarella.
e tive a oportunidade lá de também estreitar e discutir esse tipo de questão relacionada principalmente à liderança integral. E são aspectos importantíssimos. Como eu disse, nesse mundo do interregno, nesse mundo da transição, é normal que se tenha essa confusão de conceitos. Porém, é muito importante que nós não percamos algumas questões, alguns valores adquiridos ainda na época do iluminismo, ainda na época, por exemplo, aqui no nosso país, outro dia eu estava lendo um livro a respeito da história da República. Um livro se chama História da Riqueza no Brasil, do professor Jorge Caldeira. Não sei se alguém já leu esse livro. Excelente. E ali eu descobri um negócio interessante. Foi só com a República que o Estado brasileiro ele se tornou laico. Ou seja, não existia uma religião oficial e todas as religiões foram respeitadas apenas em 1889. E isso nós não podemos perder. Com todo o respeito que nós temos que ter a todas as religiões, eu sou evangélico. A minha religião é evangélica. E eu defendo fortemente que nós respeitemos todas as religiões. Uma coisa é você não concordar com algumas questões relacionadas a dogma. Outra é você querer destruir aquelas religiões. Isso é absolutamente contrário e nós não podemos perder, Sérgio, esses valores conquistados com o iluminismo e com as questões relacionadas ao Estado laico. Essa é a minha opinião e acredito que nós vamos conseguir passar a polarização. Temos que passar desse período agora, o pós-Covid traz as oportunidades, nós tivemos tempo para refletir, nós tivemos tempo para fazer alguns aspectos de análise, por que não agora ficarmos com o que é de bom da sociedade, resgatarmos aquilo que nós perdemos? Eu acredito que a inteligência espiritual ela é o fundamento de tudo, e como tal ela precisa respeitar todos os tipos de credo. Estamos com 58 pessoas, o tempo está sendo, para nós, gracioso. Passaram 3 minutos do final, mas vamos continuar. Alguma pergunta, por favor? Joper Padrão. Me sinto reconfortado, meu caro delegado Jones e amigo pessoal. A sua locução me emociona na medida em que, se algum cético, algum pessimista, em algum momento de sua vida, imagina que semear o bem não vai prosperar, está enganado. E sua locução me mostrou isso e me emocionou na medida em que, por vários momentos, você nos faz relembrar a vários líderes que estão aqui presentes, multidimensionais, aquilo que colocamos em nosso método. Sementes plantadas em solo fértil dão árvores frondosas como você, meu caro amigo. Quero te cumprimentar pela sua locução, pela maneira como você pode influenciar pessoas a ver como as lideranças podem ser multiplicadoras do bem e da solidariedade e fazer com que isso possa prosperar também no nosso meio da DESG. E, nesse sentido, eu lhe pergunto, como você vê no meio onde, eventualmente, possa predominar algumas tendências radicais, que a sua visão possa permear essas mentes e esses corações? Obrigado, caro amigo Joper, pela pergunta. Agradeço pelos comentários gentis. Eu procuro sempre fazer a minha parte e tenho certeza que todos aqui procuram fazer a sua parte nesse mundo conturbado, que, mais uma vez, com otimismo, eu confio que vai passar. Esse momento mais difícil vai passar, talvez seja... Nada acontece por acaso, os nossos encontros aqui não são por acaso, eles têm um propósito, e o propósito é que nós agora consigamos juntos finalizar essa travessia. Sobre a questão do radicalismo, ele precisa ser combatido veementemente. E eu vejo isso com base em 2 aspectos principais. Mais uma vez, remetendo a alguns aspectos importantes da nossa sociedade. Não podemos admitir nenhum ataque ao Estado. Johnny, seu microfone está aberto. Pode continuar sua explanação, por favor. Então, eu não sei que horas que interrompeu, mas eu estava falando sobre a questão do combate que precisamos fazer ao radicalismo, o combate que precisamos fazer a qualquer coisa que ataque diretamente
o Estado Democrático de Direito. A Escola Superior de Guerra, ela possui entre seus valores a democracia, o ser humano, o bem comum, o patriotismo, coisas que nós temos que combater, mas não é com radicalismo. Temos que combater o oposto disso, mas não é com radicalismo que nós vamos vencer esse jogo. Mais do que nunca, o papel da liderança é preciso enfrentar esse tipo de comportamento. Esse não é o comportamento que vai agregar nenhum tipo de ganho para a sociedade, e nós precisamos, com muita serenidade e com muita firmeza, e com base em valores, principalmente o valor da democracia, enfrentar esse tipo de comportamento. Não é porque o meu oponente, o meu debatedor pensa diferente de mim que eu vou querer destruí-lo. Negativo. Já dizia o grande advogado Sobral Pinto, se não me engano, foi defensor de pessoas que ele não comungava das mesmas opiniões. Ele dizia: eu odeio o pecado, mas amo o pecador. Nós precisamos separar. O debate deve ser feito. O contraditório é importante para o crescimento. Mas somos todos brasileiros. O lema da ADESG, me permita, Gil, citar mais uma vez: um só coração e uma só alma pelo Brasil. É nisso que eu acredito. Obrigado. Muito bem. Alguém inscrito dos presentes, por favor? O Fausto pediu a palavra, vou abrir o microfone dele. Só lembrando, pessoal, que para organizar aqui a fila de quem quer falar, é só usar a função levantar a mão. No menu de participantes tem um botãozinho de levantar a mão, aí aparece uma listinha aqui e fica mais fácil para a gente organizar a nossa reunião. Eu vou abrir o microfone do Fausto. Bom dia, senhoras e senhores, todos me ouvem? Sim. Pode. Ok. Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Forte Bessa Braga, eu sou coordenador acadêmico da ADESG Rio de Janeiro e, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao comandante Jones a excelente palestra e, principalmente, o grande legado de ser o nosso chefe, de ser o nosso comandante, de a gente estar no navio e que ele é comandante. Então, isso é uma honra tê-lo como comandante. E eu gostaria de perguntar ao comandante Jones o seguinte: é dito que a nossa sociedade chegou a uma situação fluida, né? Quase que gasosa. Eu gostaria de perguntar a ele o seguinte: se depois dessa pandemia, né, se essa nossa sociedade ela continuará fluida ou se ela vai se cristalizar, obviamente, em busca do bem comum. Prezado Fausto, muito obrigado pela pergunta. É uma honra para mim estar nesse navio com vocês. É uma honra para mim, com certeza, ter a maravilhosa oportunidade de ter conhecido uma equipe tão maravilhosa como você, como a dona Marilene, como a Patrícia, como todos lá da ADESG Rio. E também eu queria dizer também um negócio importantíssimo que tem mudado o meu propósito de vida, é ter conhecido o Rotary. A primeira reunião de Rotary que eu fui na minha vida foi no Rotary Clube da Tijuca. Então, são instituições que estão fazendo a diferença, Fausto. Tem muita gente no nosso país que não conhece e que precisa conhecer tudo aquilo que instituições desse tipo fazem. O trabalho que o Rotary faz diuturnamente, que já fez no combate à poliomielite, a ADESG, na questão de levantar o debate para a sociedade brasileira, debatendo questões ligadas à estratégia, ligadas ao desenvolvimento nacional. Olha o momento importantíssimo que nós vivemos agora. Como é que um país apenas no mundo concentrou 90% de todos os equipamentos médicos, a confecção de 90% de todos os equipamentos médicos? São questões que nós precisamos debater agora. Olha a importância do SUS para o nosso país. O SUS tão atacado, tão debatido. Imagine um país como o Brasil sem o SUS para combater essa epidemia. Então, meu amigo Fausto, eu acho que a transição ela tornou esse mundo fluido, mas agora
o que vem pela frente, nós podemos traçar 2 cenários. Um cenário, e aí não dá para a gente falar muito aqui a respeito disso, mas nós estamos já, você sabe disso, nós estamos estudando isso lá na DESG, pretendemos falar sobre isso fortemente no nosso curso de Política e Estratégia deste ano 2020. O cenário pós-Covid, em que o mundo ele conseguirá fazer a transição do interregno para um mundo melhor, ou o cenário pós-Covid, em que essa transição pode não acontecer. Eu acredito que esse é um cenário pessimista e com uma probabilidade menor. Mas eu acredito que no mundo pós-Covid, muitas questões que o interregno trouxe serão devidamente cristalizadas. É isso. Por favor, querida Patrícia Sena, depois o Melilo. Pode falar. Patrícia. Está aberto o microfone. Oi, Patrícia. Está ouvindo? Não está conseguindo? Melilo, então, por favor. Vamos inverter a ordem. Melilo. Está ouvindo? Abri o microfone. Abriu. Bom, beleza. Comandante, mais uma vez uma palestra fantástica. Parabéns. Sua clareza de ideias e conseguir botar tudo isso em frases curtas e concisas é excepcional. O meu pensamento aqui é o seguinte: será que a gente já não deveria ter previsto algo desse tipo, né? Uma pandemia, se fala em pandemia há muito tempo, em possibilidade de pandemia há muito tempo, e o mundo é pego de calças arriadas. Como é que você vê essa condição que a gente tem que se precaver? Você imagina se esse vírus tivesse uma capacidade semelhante à AIDS, que ele fica incubada por anos e anos, e só depois começa a letalidade? Era o extermínio da raça humana. Alexandre, muito obrigado pela sua excelente pergunta. Mais uma vez, saúdo você também e agradeço pelas palavras em relação a essa minha humilde contribuição aqui. E a questão de saúde pública que o Covid-19 traz, ela é realmente impactante. Nós estamos hoje num mundo que é repleto de informação, né? Tem muita gente falando várias coisas, recebendo, sendo bombardeado por diversas informações relativas a isso. Mas será que não é bom a gente começar a tentar analisar friamente tudo aquilo que diz respeito à pandemia? Tudo aquilo que diz respeito à questão de saúde pública, tudo aquilo que diz respeito à preparação do nosso sistema de saúde para enfrentar esse tipo de coisa, porque tem uma ala que diz que ela não é tão grave, outra diz que ela é muito grave. Às vezes eu fico pensando, realmente, alguns excessos acontecidos na questão do isolamento, mas se não é tão grave, se não atingiu o ápice, por exemplo, de uma epidemia de gripe, como é que o sistema público de saúde de alguns locais chegou na saturação? Lá de Manaus, de onde eu sou, lá do Amazonas, o sistema público de saúde não atende mais às necessidades. Outros locais também não. Ou seja, é preciso um amplo debate no tema da saúde, com base no que aconteceu no Covid, independente de qualquer tipo de tendência, de opinião. Independente disso, o fato é que um vírus colocou o mundo inteiro no isolamento. Depois nós vamos falar muito sobre isso, acho que a gente vai debater muito sobre isso. Como é que nós chegamos nesse ponto? Como é que uma cidade, que é a cidade de Nova York, com tudo aquilo que traz de expectativa em relação à qualidade de vida, o maior país do mundo, o maior PIB do mundo, chegou naquela situação? E comparando com nossa situação aqui de país em desenvolvimento, que é o Brasil. O SUS foi uma questão mais avançada, o sistema público deles de saúde não atingiu. É importantíssimo esse tema que você está trazendo, Alexandre, e precisa de muita reflexão e debate para o mundo pós-Covid. E, principalmente, que liderança nós queremos para esse mundo pós-Covid, para enfrentar esse tipo de crise? Que liderança a gente vai escolher? Que liderança a gente vai efetivamente monitorar
e exigir que nos auxilie a navegar nessa tempestade, porque outras virão, nós não podemos nos esquecer. E precisamos estar preparados e juntos para enfrentar a situação. Mais uma vez, eu queria, desculpem eu insistir, mas o que eu vi lá em Israel me tocou. 2 líderes com pensamentos opostos, brigando, mas eles foram capazes de botar uma trégua. Dizer, não, agora a gente vai enfrentar a situação, depois a gente resolve. O sistema público de saúde é um tema fundamental. Muito bem. Patrícia, está aberto o seu microfone. Patrícia? Não? Patrícia, eu sugiro que você escreva sua mensagem e eu leio aqui, porque eu tenho alguma configuração do seu microfone que não está reconhecendo aqui. O canal está aberto. No meu ou no dela? No da Patrícia. Então, o da Patrícia. Eu já falei para ela, ela falou que... Já avisei. A próxima pessoa na fila é Patrícia, o você Tácito. ouve, mas não fala. Ah, que peninha. Vamos lá, quem mais? Vamos tentando o seu. Tem o Tácito para falar, que eu pedi licença ao Sérgio para passar na frente, porque ele já fez uma intervenção. Eu vou abrir Sérgio, o microfone do Tácito, tá? Tácito. Obrigado, Sérgio. Comandante, Jones. Está muito baixo. Melhorou? Agora sim, Tássio, estou te ouvindo bem. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-lo pelas suas palavras e também vi que você é tão amante ou mais amante do mar do que eu que sou um marinheiro e mergulhador recreativo, você na profissional, mas acho que o amor pelo mar é o mesmo. Você citou, e muito bem, fez a sua concentração em cima das características e o tipo do novo líder após o Covid, e acho que ficou bastante claro a sua exposição. Nós estamos aqui numa reunião que a grande maioria das pessoas é rotariana ou pessoas afins ao Rotary, com o mesmo pensamento. Nós temos, por consequência da nossa militância, trabalhar muito em cima do assistencialismo das comunidades carentes. Acho que não porque gostamos disso, mas acho que pela necessidade que existe. E o meu pensamento, é sempre tentar ver quando que a gente pode fazer a mudança do nosso trabalho do assistencialismo para o desenvolvimento comunitário. Aonde que é esse clique? Quando é que a gente vai ter esse clique? Quer dizer, a característica dos líderes você expôs bem. Quando é que você acha que a gente consegue trabalhar mais do desenvolvimento do que prestar só assistencialismo? Astro, muito obrigado. Excelente pergunta e colocação. Me permite colocar aqui um aspecto que eu vejo como o Frei J. Capra falava sobre ponto de mutação. Quem já leu esse livro do Frei J. Capra? Ponto de mutação. Ponto de mutação da sociedade humana é educação. Quando nós tivermos efetivamente a verdadeira revolução na educação acontecendo, nós teremos um país que saltará do assistencialismo para o desenvolvimentismo nesse sentido que você está falando. Porque como nós podemos ainda pensar em não termos ferramentas desse tipo, ou ações desse tipo, para uma grande maioria de um país cuja população tem um analfabetismo funcional enorme. E olha, eu não estou falando do analfabetismo estatístico, não, que baixou, com certeza. Porém, alguns estudos indicam que 30%, 40% da nossa população é analfabeto funcional. Ele não consegue interpretar texto e não consegue fazer alguns tipos de operações matemáticas básicas. Então, esse é o grande salto, esse é o grande caminho, esse é o grande propósito que nós devemos ter na nossa sociedade hoje, o grande investimento em educação. Ele
é a chave, no meu entender, e que está muito alinhado com a questão da liderança integral, porque nós estamos falando de uma educação integral também, né, Júpiter? É uma educação que precisa ser integral, ela não pode ser mais aquela educação tradicionalista que foi no passado. Aliás, mais uma vez, o Covid nos mostra o potencial que o ensino à distância coloca. Minha empresa estudava o homework há uns 5 anos. Vamos começar com 20%, depois passar para 30%. Em uma semana, nós tivemos que sair do 0 para o 100%. Né, Patrícia? Estou vendo aí que você está falando também. Em uma semana, todo mundo foi para o homework. 100, do 0 a 100. Nós somos capazes. A DESG, nos CEPs que vem se desenrolando ao longo dos anos, um dos temas principais é a questão da educação. Agora eu fico perguntando, por que a gente não coloca isso verdadeiramente como prioridade? Eu sei que nós temos muitas prioridades, mas a questão de curva ABC, ou paretar, diagrama de Pareto, o que é mais importante? 80% dos nossos problemas vem da onde? E 20% vem da onde? Então, a educação, para mim, é a chave, o propósito maior que o líder integral tem no pós-Covid-19 para o desenvolvimento do Brasil. Patrícia escreve, porque não está conseguindo falar, como líder multidimensional, ela escreve, diretora da DESG Rio de Janeiro, agradeço ao Rotary esse ambiente virtual riquíssimo, ao Júpiter por agradar tantas mentes brilhantes, e como nós, agora pergunto, como o nosso comandante Jones compara em níveis da Organização Mundial da Saúde, /SUS, e CDC dos Estados Unidos da América. Ok, Patrícia? Obrigado, Patrícia. Mais uma vez, eu gostaria de saudá-la. Você é uma das grandes pessoas que tem lá na nossa diretoria atual da DESG do Rio de Janeiro. Você é uma mulher, você representa aquilo que na DESG Rio deveria ter pelo menos mais de 50% da sua diretoria formada por mulheres. Porém, eu tenho certeza que nós vamos chegar lá, nós vamos caminhar para isso. A questão de comparação entre Brasil e Estados Unidos é muito interessante, muito interessante. Outra coisa, eu queria fazer referência novamente ao livro do Jorge Caldeira, História da Riqueza no Brasil. Né? Até mais ou menos 1800, o produto interno bruto brasileiro e a renda per capita era semelhante. Brasil e Estados Unidos. Com algumas diferenças gritantes, principalmente relacionadas ao tipo de liderança, o tipo de governo que um país teve e o outro teve. Mas em termos de produto interno bruto, em termos de renda per capita, eram países semelhantes. Eles têm características geográficas semelhantes. Aliás, isso foi tema da minha dissertação de mestrado. Como é que um país com as características do Brasil, com 7.500 quilômetros de costa, 23.000 quilômetros de rios navegáveis, tem uma matriz de transporte 70% rodoviária, enquanto os Estados Unidos e outros países com características semelhantes do Brasil usam muito mais o modal aquaviário. Então, Brasil e Estados Unidos, onde que eles se distanciaram? Uma das características principais apontadas pelo professor Jorge Caldeira é na questão de que tipo de liderança isso foi colocada para cada um daqueles países. Brasil, por exemplo, na época, ele saiu de Dom João VI para Dom Pedro I. Dom João VI já tinha um acordo de taxas alfandegárias com a Inglaterra extremamente ruim para o interesse nacional de Portugal. Dom Pedro fez o mesmo quando declarou a independência do Brasil. Até mesmo para conseguir reconhecimento, nos colocou num problema seríssimo e que impactava o desenvolvimento brasileiro. Além de, é claro, até 1808, olha, fomos descobertos em 1500. Até 1808 eram proibidas indústrias do Brasil, eram proibidas faculdades do Brasil, a faculdade de Harvard. Quando é que foi fundada, senhoras e senhores? Quando foi a primeira faculdade brasileira fundada? Só em 1808. Na América Latina já tinha mais de 25 universidades, então nos legaram 350 anos de atraso. Nós agora que estamos tirando o atraso disso tudo. E na questão da saúde, para terminar, compara aí, minha querida Patrícia, CDC com recursos 100 vezes mais disponíveis
para tratar uma epidemia do que o Brasil. Olha o resultado dos dois. Então, precisamos urgentemente... Pode falar, Bernardo. Nós temos 3 minutos para terminar. E o Sérgio, então, foi interrompido. Por favor, companheiro Sérgio Carvalho, para a sua pergunta e consequente resposta do capitão Jones. Jones, assim, você falou sobre a importância dessa liderança como articulação para essa nova etapa que nós vamos viver. A gente viu que não houve, né, nesse período, nenhuma articulação entre os grandes líderes, né? Num nível um pouco menor, talvez isso ocorra, mas num nível um pouco mais elevado e até mesmo em alto comando, eu vejo muito pouca articulação e consenso. Você citou a história de Israel, mas é quase uma exceção e ainda assim é dentro do Estado de Israel. Como que a gente pode ver isso, não só aqui no Brasil, mas na América Latina, principalmente nos blocos de países e no mundo? Obrigado pela pergunta, Sérgio. Eu acredito que isso precisa evoluir bastante. Nós temos questões que já passou da hora de serem efetivamente enfrentadas. Nós temos agora desafios enormes que, independente de ideologia, precisam ser tratados. E uma coisa importante é a posição que a sociedade brasileira formadora de opinião precisa colocar, a pressão que a sociedade brasileira formadora de opinião precisa colocar. Se ela quer efetivamente que essas lideranças, principalmente as lideranças de alto nível, e tenho certeza que a sociedade brasileira formadora de opinião tem todas as condições de colocar aquilo que ela concorda e aquilo que ela não concorda, aquilo que ela quer. Ela precisa efetivamente sair da posição passiva para a posição ativa no sentido positivo, no sentido do debate, no sentido do reconhecimento e da conversa profícua, dizendo para os nossos líderes: olha, nós queremos um país que tenha menos conflito e mais pessoas e mais negócio, e mais jogo de ganha-ganha do que jogo de perde-perde. Eu não sei se eu consegui me expressar bem, mas eu estou preocupado com o tempo. Isso aqui dava uma palestra inteira só sobre esse seu tema aí. Meu caríssimo capitão Jones, é um prazer recebê-lo nessa reunião virtual do Tijuca, do Rotary Tijuca, que é o bom para valer. Nós, principalmente Alexandre Melilo, sempre fala, dentro de nós tem um espírito de Rotary. Todos queremos ser, não sabemos quando, não sabemos em que minuto, mas um dia vem e bate em nosso coração e em coração de outro rotariano, solicitando que venha compartilhar conosco do clube. Nós já o temos como parceiro e realmente a nossa parceria já teve um primeiro evento e foi um evento muito marcante, muito interessante e, infelizmente, em seguida veio a pandemia e nós ficamos parados com isso. Aí nós temos a reunião virtual. Hoje, com certeza absoluta, tivemos esclarecimentos novos a tudo que vimos recebendo, recolhendo, receptando em nossas mentes de informações. Todos os dias nós participamos de 2 ou 3 reuniões virtuais. Tácito de Portugal, direto de Portugal, então sempre está presente lá, o Mineiro em Portugal, e Joper tem uma reunião hoje à noite, vocês todos estão convidados, ontem ele fez uma também, e muito agradável, e, portanto, vamos continuar participando. O Rotary da Tijuca está fazendo os seus trabalhos normais, e isso para nós é uma alegria. Nós fomos um dos primeiros a fazer, não precisamos falar que foi o primeiro, um dos primeiros a fazer reunião virtual. Agora está saindo uma lista na internet e que a nossa secretária distrital, que estava na sala, não sei se ainda está, mas a nossa Isa
ela fez uma reunião, uma relação dos clubes que estão participando com reuniões virtuais. Foi sensacional, porque já estamos com 25 clubes fazendo reuniões virtuais, o que para nós é um elevado número. É a forma que nós encontramos de nos ver, nos abraçar virtualmente e ter mais conhecimentos de pessoas que têm mentes abertas. Eu realmente, além de agradecer, nós chegamos ao ponto da reunião que nós normalmente fazemos terminando às 13h30 e vamos continuar dessa forma. Vamos terminar a reunião com uma saudação. Se todos puderem abrir o microfone, então nós vamos fazer uma saudação em palmas ao nosso palestrante do dia e a todos vocês que prestigiaram a nossa reunião. Vamos lá, abrindo o microfone. Aí, Alexandre, abre. Parabéns. Parabéns a todos vocês. Excelente reunião. Então, Jones, muito obrigado, Jones. Deixa eu falar um negocinho rápido aqui. À vontade. Só agradecendo mais uma vez ao Rotary Clube da Tijuca, muito obrigado. Eu queria saudar aqui rapidamente o Borges, também da DESG Rio, e convidar vocês para uma palestra que ele vai fazer no dia 2 de maio. No dia 2 de maio, vou passar o contato para vocês. O tema é interessantíssimo também, tem a ver com o que a gente está discutindo, é o mundo pós-Covid-19. Por favor, estão todos convidados para a palestra do professor Márcio Borges, no dia 2 de maio, às 16 horas. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Fique com Deus também. Um abraço. Namastê. Um abraço para o desembargador Esteves Torres também, meu amigo da ESG, e ao meu amigo Joper também. Um abraço. Tchau. Um abraço.